Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje nós temos aqui nos estúdios o professor Ricardo Silveira, ele que é jornalista e chefe do Departamento de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A pauta de hoje é jornalismo. Tivemos no dia último, 7 de abril, o Dia do Jornalista. Vamos falar sobre direitos, garantias, prerrogativas, falar sobre fake news. Então o programa está muito interessante. Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Hoje nós temos o estúdio aqui, o professor Ricardo Silveira, ele que é chefe do Departamento de Comunicação Social da nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, jornalista. Seja bem-vindo, professor Ricardo. Olá, Nazeu. É um prazer estar aqui, né? Agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui dialogando com você e com os telespectadores da AD, né? E estamos aqui para colaborar no que for possível. Professor Ricardo, dia 7 de abril tivemos o Dia do Jornalista. Não foi fácil conseguir uma pessoa capacitada para estar aqui. E eu fico feliz a sua presença. O professor Ricardo, ele tem mestrado na área, doutorado também. Então, no caso em Mossoró, na nossa cidade, nós temos uma das pessoas mais qualificadas para falar sobre jornalismo. O curso de Comunicação Social da UERN tem em torno de 15 anos. O senhor participou desde a gênese, desde o início de todo o processo. E nós temos aqui a alegria de ter o senhor representando aqui todos os jornalistas que estão nos assistindo e também os universitários que estão aqui na nossa audiência. A nossa pauta, professor, é bem complexa, porque polêmica. Quando a gente vai falar de fake news, vai mexer um pouquinho com os alicerces, inclusive da política. Mas o primeiro bloco, a gente tenta conhecer um pouquinho do entrevistado, no caso aqui, o Ricardo Silveira. Como foi, professor Ricardo, a sua identificação com o jornalismo? Bom, eu acho que lá por volta ali do final dos anos 80, início dos anos 90, eu já queria fazer jornalismo. Eu gostava sempre gostei muito de ler, né, jornais, e gostava muito de programas televisivos, especialmente os jornalísticos, então eu me sentia muito identificado com todo aquele ambiente, né? E eu sou daqui de Mossoró, natural daqui, minha família aqui próxima, do Governador de Sé. Naquele tempo nós não tínhamos um curso de comunicação, jornalismo aqui na cidade. Eu tive que me deslocar para Natal. Então eu me submeti ao vestibular, né, em 92 para 93, acabei entrando na faculdade em 93. Mas foi assim uma identificação eu diria assim, muito forte, né? Com o jornalismo. Trabalhei um tempo em televisão, depois em jornal, também tive experiência em assessoria de comunicação e sempre me senti muito identificado. Depois optei por fazer mestrado, né? Foi numa área afim, foi na ciência da informação, já com a intenção de ir para a área acadêmica, porque eu comecei a perceber que eu gostava muito da parte de ensino e tal, então eu acabei indo para a universidade, né, e trabalhei um tempo na Federal do Ceará como professor substituto e vim para cá em 2004, quando abriu o primeiro concurso para o curso de Comunicação Social da UERN, né, de jornalismo. Existem 3 habilitações no nosso curso, agora estão se transformando em bacharelados independentes. Então, cheguei na primeira leva de professores do departamento, né, porque já existiam alguns professores dando aula antes de mim naquelas disciplinas introdutórias, né, sociologia, filosofia, que eram professores que já estavam na UERN. Agora eu, junto com 2 outras colegas, somos os primeiros professores que formamos o departamento, junto com outros 3 colegas que chegaram depois. Professor Ricardo, uma profissão muito nobre, a questão do jornalismo. Alguns afirmam que o poder da mídia, ao lado do executivo, legislativo, judiciário, seria até um 4º poder. Faça aqui, professor Ricardo, um pequeno apanhado da história do jornalismo, na nossa tanto pode ser internacional ou mesmo no Brasil.
Essa história do quarto poder, eu acho uma certa romantização, né, que existe de muita gente. Na verdade, o quarto poder ele está na mão dos donos, dos proprietários da mídia comercial, né? É aí onde está o quarto poder. Na verdade, o repórter em si ele não tem esse poder todo, né? Os jornalistas como categoria ele não tem esse poder todo. O poder está na mão dos donos das empresas, especialmente de empresas de radiodifusão, que têm uma capacidade de fazer veicular sua visão de mundo, né? E hoje no Brasil nós temos o que chamamos de oligopólio de comunicação. São poucas famílias que dominam, que detêm o controle, né, da mídia de radiodifusão no Brasil. Então isso é grave do ponto de vista da democracia. Era interessante que isso fosse mais diluído. Do ponto de vista histórico, o jornalismo, eu não vou detalhar, porque senão a gente passaria uma semana aqui conversando, mas primeiro, nos registros históricos que a gente tem sobre o que seria reportar, né, o que seria contar alguma coisa que aconteceu. Se a gente puder retornar ali antes de Cristo, ali um século, né, existiam o que se chamava de actas diurnas, né, no Império Romano, e que eles colocavam lá na parede, né, as decisões do governo, etc. E isso começou a se formar, né? Mas vamos pensar mais na imprensa mais para cá, seria a imprensa a partir da invenção dos tipos móveis, século XV, né? Então, Gutenberg, na Alemanha, imprime o primeiro livro, né? E a partir desse momento a imprensa começa a se desenvolver, depois em outros países, e chega ao que nós temos hoje, né? Mas, do ponto de vista histórico, o que nós temos hoje, inclusive, está em forte transformação nesse momento, né? Porque aquela imprensa que a gente conheceu 30 anos atrás, uma imprensa TV, rádio e jornal, ela está em transformação já há muitos anos, e nesse momento, então, com as mídias sociais, é algo que ela se dissemina através de uma perspectiva de convergência, né, muito rápida, e que não dá mais para a gente pensar daquele quadradinho que a gente pensava anos atrás. Atualmente, professor Ricardo, quem pode ser considerado jornalista? Bom, vou tentar retomar aqui um pouquinho, né? Existia até 2009, né, uma limitação legal para quem poderia ser considerado jornalista, né? Existia a obrigatoriedade do diploma de jornalista desde 1969, com a edição do decreto, a publicação do decreto 972. E para você ser jornalista profissional diplomado, porque existia, eu lembro bem quando eu me formei, existia na minha carteira de jornalista, tinha assim, jornalista profissional diplomado. Por quê? Porque existiam os outros jornalistas profissionais que não eram diplomados, que eram os chamados provisionados, né? A gente pode falar um pouquinho disso depois. Então, a partir de 2009, houve um questionamento no Supremo Tribunal Federal e se derrubou essa obrigatoriedade do diploma. Claro, muitos, se você for fazer um apanhado nas redações, dos jornais, das TVs, né, dos meios de comunicação, você vai continuar encontrando as pessoas que têm o diploma, pois os próprios meios de comunicação entendem que isso é uma qualificação a mais que é importante. Mas legalmente hoje não é obrigatório se ter o diploma de jornalista para ser jornalista, né, do ponto de vista legal, né? Assim, você pode requisitar a sua DRT, seu registro na DRT, melhor dizendo, na Delegacia Regional de Trabalho, apresentando documentos, identidade, CPF. Eles pedem uma certidão de antecedentes, né? Assim, certidão negativa de antecedentes criminais do ponto de vista penal. Você tem que apresentar isso, requer o registro baseado nessa decisão do STF. Porém, nós reforçamos a importância, né, de se buscar uma formação, pois você ser jornalista não é só você aprender algumas técnicas de como pegar um microfone, de como falar diante de uma câmera, ou de como editar, né? Porque essas coisas você aprende até por repetição. O ser jornalista tem a ver com você conseguir ter uma visão de mundo aprofundada e principalmente da responsabilidade técnica, estética e ética dessa profissão, que, como nós falamos, né, há pouco, é uma profissão que tem a sua importância dentro da democracia, é uma profissão muito importante dentro da democracia, pois deve resguardar a pluralidade de opiniões, né? Isso é o que é central nela. Então, toda essa discussão a gente faz dentro da formação dos nossos alunos. Do ponto de vista técnico, claro, eles aprendem do ponto de vista técnico, mas não é só isso,
Não é só dominar a técnica. Tem algumas pessoas que dizem, mas fulano trabalhava não sei onde, não tinha formação e era muito bom. Não duvido, era muito bom tecnicamente, porque essas pessoas que trabalhavam e ainda trabalham sem a formação específica, eu tenho o maior respeito por elas, pois fizeram jornalismo numa época muito difícil, muitas vezes lá atrás, que não se tinha as faculdades na região, e enfrentaram e fizeram, e eu tenho muito respeito por elas. E o que elas aprenderam e são capazes de ensinar é de extrema importância. Porém, a formação na universidade, ela tem outros vieses, além da questão técnica, especificamente. Na questão, professor Ricardo, mercado de trabalho, existe um certo preconceito com os provisionados? Sim, sim, que eu digo não que existe o preconceito, né? Na verdade. Eu digo que existe a questão dos provisionados. O que eram os provisionados? É bom a gente esclarecer isso para os nossos telespectadores, né? Os provisionados eram profissionais que trabalhavam nesse mercado antes do surgimento dos cursos de comunicação, né? E eles requeriam seus registros na Delegacia Regional do Trabalho, e esses registros eram renovados de tanto tempo, 3 anos, se eu não me engano. Né? Com a chegada dos cursos de comunicação, eles foram se disseminando pelo país, e esses provisionados foram cada vez menos sendo solicitados, pelo fato de que havia pessoas com formação universitária na área. Né? Se havia preconceito, é possível que algumas pessoas tivessem, eu particularmente nunca tive, né? Preconceito com pessoas provisionadas. Eu acho, como eu disse há pouco, elas tiveram um papel importantíssimo no desenvolvimento do jornalismo em lugares onde não existia, há centenas de quilômetros, não existia um curso de jornalismo. Então, tenho o maior respeito. Aqui na nossa cidade mesmo nós temos vários profissionais como esses, né? Vários, depois que o nosso curso chegou, passaram por lá e buscaram essa formação. Tivemos vários colegas que já eram do mercado antes e que passaram pelo nosso curso e hoje têm o diploma de jornalista, e tem outros que não passaram por N motivos, que não nos cabe julgar, e que essas pessoas tiveram e têm o seu papel, né? Dentro da história do jornalismo, né? Mas se existe preconceito, é possível que alguém tenha. Eu particularmente não tenho, né? Não posso falar pelos outros. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Ricardo Silveira, ele que é chefe do Departamento de Comunicação Social da nossa querida Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, falando sobre jornalista. Professor, no caso específico, vamos adentrar no próximo bloco no Código de Ética, Direitos, Garantias do Jornalista. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito. Para você que chegou agora, estamos aqui com o professor Ricardo Silveira, ele que é chefe do Departamento de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, falando aqui sobre o jornalismo em si. E agora nesse bloco, nesse momento, professor, vamos partir agora para o entendimento da associação de vocês. Como vocês se veem e como vocês são representados na sociedade. A advocacia, professor Ricardo, nós temos a ordem, o Conselho da Ordem dos Advogados, no caso da medicina tem os conselhos federais, no caso regionais. O jornalismo, professor, vocês têm um Conselho Federal de Jornalismo? Não, nós não temos essa figura autárquica, né, como conselho, como ordem, como existem para os advogados, para os médicos, para os enfermeiros e muitas outras profissões. O que nós temos é a nossa federação, né, Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, a qual é filiada a maioria dos nossos sindicatos, né? Os sindicatos que representam a categoria, inclusive junto à Justiça do Trabalho, quando há algum conflito, que algo vai para fins de dissídio coletivo, etc. Quanto ao conselho que você me perguntou, existia uma tentativa de criar o Conselho Federal de Jornalistas. É muito importante que a gente diga que ele era de jornalistas e não de jornalismo, porque um dos grandes pontos de oposição à criação desse conselho na época era que ele iria controlar o jornalismo. Isso é uma falácia, isso não existiu, né? O conselho ele era para representar a categoria profissional e principalmente fortalecer essa categoria. Volto àquela pergunta que você fez mais no início, que eu dizia que o verdadeiro
verdadeiro poder não está na mão dos jornalistas, mas dos proprietários dos meios de comunicação. Então, os jornalistas, eles precisariam, na minha visão, eu apoiava muito a criação do Conselho na época e continuo apoiando como ideia, né? Nesse momento não há nenhum projeto de se criar, mas pelo menos não tem nada tramitando, né? Nesse momento assim que a gente tenha conhecimento, mas... Por que a gente defende? Porque justamente esse conselho ele iria fortalecer o jornalista dentro dos seus parâmetros éticos dele, que ele pudesse cumprir realmente com aquilo, sem sofrer sanções das empresas, sem sofrer pressões. Então, do jeito que a OAB defende o advogado, quando ele tem suas prerrogativas violadas, o Conselho Federal de Jornalistas poderia defender o jornalista e garantir que nós tivéssemos um jornalismo melhor, né? Que nós tivéssemos um jornalismo menos sujeito a pressões como nós temos hoje, né? Então, infelizmente, a proposta foi enviada pelo Poder Executivo, porque assim define a Constituição, para a criação de autarquias tem que ser enviado um projeto de prerrogativa do Poder Executivo. Foi enviado na época pela Presidência da República para o Congresso, mas sofreu pesados ataques, inclusive de setores da mídia, naturalmente, porque eles não queriam esse conselho, porque, enfim, colocava em questão o controle que esses proprietários sempre tiveram sobre suas redações, porque fala-se muito assim, mas há uma tentativa de calar a imprensa, de regulamentar a imprensa. Regulamentar é muito diferente de controlar, por exemplo, é outro assunto, daria pano para manga aqui, né? Regulamentar é diferente de controlar, certo? E hoje quem controla a mídia, né? Que é pegando a radiodifusão, no caso das rádios e TVs, que é uma concessão do poder público, do Congresso Nacional, né? Isso, pelo poder da União, né? Concessão da União. Quem controla? Os donos apenas. São eles que dizem qual é a programação que a gente vai ver, né? Qual é o enfoque, ou seja, se esse determinado assunto não se toca nesse assunto, ou vamos dar muito destaque àquele outro assunto ali. Quem define isso são os donos. Então, eu pergunto, é democrático também isso? Não é. Eu pergunto e já meio que respondo. Não é democrático. Por quê? Porque você coloca na mão de 5 ou 6 famílias no país o controle do discurso jornalístico que se tem sobre a realidade desse país. Então, o Conselho Federal de Jornalistas, ele viria para ter esse contraponto e principalmente proteger a classe jornalística, assim como a OAB protege os advogados, assim como o CFM, CRMs protegem os médicos, né? Então, eu apoiei bastante o Conselho, mas infelizmente o bombardeio da mídia naquele momento foi muito forte, né? Inclusive vários jornalistas eram contrários, por quê? Porque repercutiam o discurso dos proprietários da mídia, que nós chamamos de jornalistas punho-rendados, né? Que na verdade está na literatura, são alguns jornalistas que ganham muito dinheiro, né? Justamente e têm uma pretensa credibilidade justamente para defender esse ponto de vista. E eu acho complicado, porque isso não é ruim só para os jornalistas, a não criação do Conselho. Isso é ruim para a sociedade brasileira, isso é ruim para a democracia. Muito bem. Professor, desde o primeiro bloco o senhor fala, uma das palavras-chave é a palavra ética. Postura, atitude, um bom profissional de qualquer área que seja, tem que agir de maneira idônea, com legitimidade, em prol de uma sociedade mais justa, solidária. No caso, os jornalistas têm o seu código próprio, é isso, professor? Nós temos o Código de Ética do Jornalista, né? Tivemos um código durante 22 anos, o código anterior que está vigente, ele era de 85, né? 1985, e em 2007 ele foi revisto, né? E foi aprovado em Congresso Nacional do Jornalista, se eu não me engano, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. É um código que realmente nos diz o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, quais são os nossos compromissos com a sociedade, para uma sociedade mais justa, como você muito bem coloca, mais solidária, né, democrática, né, os valores democráticos eles estão muito presentes no nosso Código de Ética. Mas, como todo Código de Ética, ele é algo que digamos assim, praticado, colocado em prática pela livre vontade do indivíduo, no caso do jornalista, né? Seria, fazendo um contraponto meu com uma ligação, melhor dizendo, com a sua pergunta anterior do Conselho, é diferente do Conselho que teria poder normativo de evitar abusos, né? O Código, ele apenas nos orienta de como agir, né? Mas o Conselho, ou seja, esse Código seria implementado de forma efetiva por um Conselho de classe, por uma autarquia, por uma ordem, fosse o que fosse, né? Mas infelizmente nós não temos. Então esse código hoje ele é apenas assim, ele está lá, ele está colocado, nós o conhecemos, né? Mas se por exemplo um determinado jornalista não cumprir aquele código,
ele não vai sofrer nenhum tipo de questionamento mais formal, porque baseia-se apenas na livre vontade dele, né? Claro que alguém pode processá-lo no plano civil, no plano penal, se achar que deve, se ele cometer abusos, mas do ponto de vista do autocontrole, do controle interno da profissão, não há muito o que se fazer. Eu lembro bem, lá no código está claro, a máxima punição que pode acontecer para um jornalista que pisoteia a ética da sua profissão é ser expulso do sindicato, né? Então, isso do ponto de vista, para uma pessoa que pisoteia a ética, né, da sua profissão, isso é inócuo, né? Isso não tem nenhum efeito prático, né? Isso não vai amedrontar a pessoa do ponto de vista disso. Então, eu falo sempre dessa tríade técnica. Um bom jornalista tem que dominar tecnicamente sua profissão. Estética, ele deve reconhecer os limites do ponto de vista das imagens que ele mostra, né, dos formatos de suas reportagens, né, e do ponto de vista ético, né? Nós temos um compromisso com as pessoas, nós não podemos estar infringindo o direito das pessoas, nós não podemos estar afrontando o direito dessas pessoas, né? Então nós temos um compromisso ético, isso é muito importante. Professor, eu sou um profissional liberal. Sim. O meu cliente me contrata, eu tenho que prestar um serviço a ele, tenho que dar um retorno. Sem ser redundante, eu sei que o senhor já discorreu bastante sobre a questão da postura do jornalista, mas na sua opinião, algo bem subjetivo, o que é um bom jornalista? Um bom jornalista é alguém que tem compromisso primeiro com a apuração dos fatos, né? Porque o que nós vemos hoje é uma coisa muito assodada muitas vezes, né? Se acontece alguma coisa, o mais importante para algum jornalista é veicular primeiro do que o concorrente, primeiro do que o outro. Eu sei que existe a concorrência entre as empresas, mas nós temos que ter responsabilidade, principalmente, né, com relação quando aquela notícia atenta contra, digamos assim, a honra de alguém, né, ou de algum ente ou de alguma entidade, etc. A gente tem que ter muito cuidado antes de publicar, checar direito aquilo, né, fazer uma boa apuração dos fatos, né? Um bom jornalista é esse que está preocupado com informar bem a sociedade, não necessariamente agradar ao veículo que trabalha, né, porque se você resume-se a agradar o veículo que você trabalha, né, ou ao meio de comunicação que você trabalha, você não está... Primeiro, você já está desconsiderando o código de ética. Segundo, você não está num compromisso com a democracia, de ser um pilar da democracia de fato, né? Porque por mais que a gente saiba que a mídia está na mão, na verdade, dos proprietários dessa mídia e não dos jornalistas, nós que quando estivermos no que eu chamo de mercado técnico, né? Nesse mercado de TV, de rádio, de jornal, de revista, de internet, etc., nós temos o dever de perseguir isso diariamente. Certo? Eu sei que em muitos momentos o jornalista vai encontrar suas limitações. É uma profissão que sofre muitos ataques também, né, enfim, de todo o sistema, né, que nós temos, mas nós devemos perseguir isso diariamente, né, ininterruptamente. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Ricardo Silveira, ele que é chefe do Departamento de Comunicação Social da nossa querida Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. De maneira muito clara, muito objetiva, estamos aprendendo aqui em verdadeira aula. Imagina, com o professor Ricardo, aprendendo com vocês, sobre a profissão do jornalismo, do jornalista em si. Então, no próximo bloco, professor Ricardo, vamos adentrar um pouquinho, ainda mais na normatização, no caso, a não recepção da lei de imprensa pelo STF. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito, terceiro bloco da nossa conversa aqui com o professor Ricardo Silveira, aprendendo aqui um pouco mais sobre a profissão tão digna e nobre que é a do jornalista. Professor Ricardo já tem nos ajudado aqui tanto no processo histórico como a questão normativa e ética. Vamos continuar, professor, com a questão da normatização. O senhor já tem tocado no assunto. Em 2009, o STF apreciou uma ADPF, se não me engano foi a 130, para discutir se recebiam a lei de imprensa ou não. Ela não foi recebida, professor Ricardo. Como era, no caso,
como normatizava a postura do profissional durante a vigência dessa lei e como, a partir de então, passou a viger. A lei de imprensa era de 67, né? Ela foi apreciada no STF também, através de uma ação de descumprimento do preceito fundamental. Mas naquele momento o STF não recepcionou muitos artigos, na verdade ela não foi rejeitada por inteiro, foram muitos artigos, mas foi o básico dela realmente. O centro dela, né, o centro da questão que não foi recepcionada, tem muito a ver com uma lei que foi aprovada em 2015, que era a respeito do direito de resposta. Tanto é que a grande crítica que se fazia ao STF, logo após a queda dessa lei de imprensa de 67, era que tinha ficado um vácuo, né? Tinha ficado uma falta de normatização acerca do direito de resposta. E ficou realmente, depois da decisão deles, até 2015, realmente ficou muito assim, ao bel prazer de cada juiz, não havia realmente um marco legal que a gente pudesse, né, um diploma legal que a gente pudesse se basear, que os juízes pudessem se basear, melhor dizendo. Né? Então, em 2015, esse direito de resposta era muito, é necessário para a população, porque, como eu disse a você, a mídia está na mão de poucos controladores, né? Expõe a nossa imagem, a minha, a sua, de qualquer cidadão, né? E se ela expõe de maneira inadequada, se ela atenta contra a nossa imagem, contra a nossa honra, né, se ela nos calunia, se ela nos injuria, né, nós temos que ter um mecanismo de defesa, né, e ficou realmente um vácuo muito grande. Era um dos grandes pontos de importância da lei de imprensa, era esse, era a capacidade de se ter o direito de resposta, e só vamos ter isso em 2015 novamente, né? Então, a partir de 2015 nós já temos essa outra lei que foi aprovada no Congresso, sancionada pela presidente Dilma na época, né, e realmente nos trouxe essa possibilidade, né? Ou seja, qualquer pessoa que se sinta agredida, né, ou que se sinta caluniada, pode ingressar com direito de resposta, né, no campo civil, e também com suas ações de reparação, né, de dano à imagem, né? Então, isso aí é uma garantia importante, né, que o cidadão tem, a cidadã, e principalmente também é bom para os jornalistas terem um pouco mais de cautela na hora de publicar determinadas questões que sejam mais polêmicas, né, que envolvam realmente a honra, a imagem das pessoas. É preciso ter cautela. Eu acho que a lei é benéfica no sentido de que nos impõe, né, uma responsabilidade maior, porque isso tem implicações cíveis e penais, né? Então, e impõe também ao veículo, né, a sanção de ter que publicar no mesmo horário, com o mesmo destaque, né, com o mesmo tempo, a resposta, digamos, aquilo que foi violador da dignidade daquele cidadão, daquela cidadã que está reclamando, né? Professor Ricardo, ainda nesse bloco, vamos falar de algumas prerrogativas. Sim. A questão da garantia da proteção à fonte do jornalista. Sim. Tem limite, professor? Qual o limite desse direito, dessa prerrogativa do jornalista? O jornalista, ele tem o direito, sim, de guardar, de resguardar suas fontes, mas eu respondo com toda tranquilidade, isso aí tem limite, sim, né? Porque se isso implicar, por exemplo, vou fazer aqui uma exemplificação hipotética, né? Se alguém chega para você é jornalista, alguém chega para você e diz que uma determinada criança está sofrendo abuso sexual, por exemplo, né? Mas ele diz isso num segredo, pedindo, né, dizendo que está dizendo isso, mas com a condição de que você não revele. Eu acho que num caso como esse, por exemplo, você tem que revelar, certo? Porque existem valores que estão acima dessa questão, né? Então não podemos simplesmente, em nome de resguardar uma fonte, acobertarmos um crime, por exemplo, né, dessa natureza. Claro, existem outras questões que aí vai depender do bom senso de cada jornalista, até onde você pode resguardar temporariamente, se aquilo está em apuração, etc. Mas se tem uma questão como essa, que é urgente que se resolva, pegando o exemplo que eu dei, que se tem que resguardar a integridade daquela criança, não há o que se pensar, né? Eu acho que isso é um limite, há um limite sim para resguardar esse sigilo da fonte, na minha visão pessoal, né? Professor, ainda umas perguntas assim, bem subjetivas. Eu queria que o senhor comentasse uma declaração de Silvio Santos. Sim. Ele que tem um grande veículo de comunicação e num dos seus vídeos, dos seus programas, está até no YouTube, ele teria declarado: na minha casa, na minha empresa, sim,
o jornalista deve apenas noticiar fatos e não emitir opiniões. Como o senhor vê essa declaração de um dos grandes comunicadores do nosso país? Talvez porque ele acha que a opinião só possa ser dele, que é dono do meio de comunicação, né? Talvez ele ache que os jornalistas não possam contextualizar dentro de um programa, por exemplo, de mesa redonda, quer dizer que os jornalistas não podem contextualizar, um âncora não pode contextualizar um determinado fato, né? E fazer com que as pessoas mergulhem nesse fato, no sentido de que possam compreender melhor outras nuances, porque simplesmente noticiar fatos, você tentar simplesmente dizer o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, isso é muito seco, né? Isso é uma influência do jornalismo norte-americano, que o jornalismo brasileiro abraçou com muita força, mas eu sou a favor sim que os jornalistas possam comentar, agora, eu sou a favor que eles possam comentar, mas desde que haja pluralidade de opiniões. E não apenas um âncora, um jornalista só, fala tudo o que pensa e não há um contraponto. Isso sim, isso é ruim para a democracia, isso sim é ruim para o jornalismo. Agora, essa pretensa neutralidade que essa frase dele traz, na verdade não existe neutralidade, né? Não existe neutralidade porque na hora que você opta por não permitir que a população que está assistindo aquele programa possa refletir mais profundamente sobre aquele fato, você deixa tudo na superfície, né? E você não disponibiliza para as pessoas a possibilidade delas mergulharem um pouco mais naquela interpretação, você já está assumindo um lado, né? O jornalista já está assumindo um lado, já há uma intenção nisso aí. Isso não é neutralidade. Eu acho que a opinião é importante de todos os comunicadores, desde que haja pluralidade de opiniões. Agora você, por exemplo, tem um programa e você só leva, vamos dizer, existe uma perspectiva de mundo mais neoliberal e uma perspectiva de mundo, digamos assim, mais voltada para o social. E você só leva entrevistados de uma perspectiva mais voltada para o social ou só leva entrevistados de uma perspectiva mais neoliberal, aí isso não é pluralidade de opiniões. Você tem que ter possibilidade de pluralidade de opiniões em todos os programas, principalmente quando os assuntos são polêmicos, né? Então vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer, traz uma visão, duas, três, quanto desse, não dá para ser todos hoje no segundo programa. Eu acho que trazer tanto os entrevistados como os entrevistadores também, os jornalistas, eles precisam acabar com essa história. Eu sou contra esse discurso que está nessa fala dele, de que os jornalistas é como se fossem máquinas, que não colocam seu ponto de vista, que não podem se posicionar. Eu sou totalmente contra isso, eu acho que isso é uma coisa ultrapassada na minha visão. Muito bem. Professor, o senhor falou no seu último pensamento, sua última fala sobre a questão da democracia. E um dos grandes atentados à democracia nas últimas eleições foi a questão do fake news, as falsas notícias, que infelizmente, professor Ricardo, começam muitas vezes em grandes veículos e são retransmitidas pelas mídias sociais. Como o senhor vê essa questão dessa falta de responsabilidade na emissão das notícias? Péssimo, né? Essa falta de responsabilidade remete a muito do que a gente falou aqui nas perguntas anteriores, né? É péssimo para a democracia, é péssimo para o país, é péssimo para a formação das pessoas, porque o jornalista, ele tem um papel educativo também, na minha visão, né? E como você diz, fake news sempre existiram, né? Elas sempre existiram no passado, sempre existiram nos veículos de comunicação, distorções, títulos, manchetes de jornal que não refletiam o que estava dentro do texto, que isso é uma coisa muito comum muitas vezes. Nós fazemos uma pesada crítica a isso dentro da universidade, né? Estamos sempre batendo isso com os alunos, da nossa responsabilidade na hora de titular uma matéria. Porque às vezes o título de uma matéria, a manchete de um jornal, de um portal, seja lá o que for, ele tem que estar condizente com o texto que está ali. Muitas vezes você vai ler o texto não tem relação, não se parece com o título. Então, aquilo ali foi uma clara manipulação e é uma espécie de falseamento da verdade, o que não deixa de ser um viés de fake news, né? Com a chegada das redes sociais, né, qual é o problema nos últimos tempos? O problema é que com a chegada dessas redes sociais, desses aplicativos como o WhatsApp, né, e outros tipos de redes que disseminam rapidamente, viralizam rapidamente a fake news, aí isso causa muitos prejuízos, né? Nós tivemos uma eleição recentemente em que essas fake news foram uma realidade, né? Isso foi péssimo para o processo eleitoral, isso foi péssimo para o processo democrático do país, né? Nós não tivemos debates
mas tivemos muitas fake news. E isso é muito ruim para o país, independente de qual lado cada pessoa esteja do ponto de vista político, partidário, isso é muito ruim para o país, né? Uma eleição que foi construída em cima de fake news. Isso é negativo para a nossa sociedade, isso é negativo para o avanço do nosso país enquanto nação, no meu entender. Então, o WhatsApp, o Facebook e outras plataformas tanto, têm a capacidade de viralizar as fake news. E isso é muito perigoso para o país e para o desenvolvimento do país. Muito bem, vamos chamar, professor Ricardo, um intervalo, mas vamos aproveitar esse gancho aí das mídias sociais e aproveitar e refletir um pouquinho sobre o futuro do jornalismo do século XXI, antenado com tantas tecnologias. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmico Direito, aqui com o professor Ricardo Silveira, Departamento de Comunicação Social da UERN, representando aqui a sua equipe, bem como todos os jornalistas. Nesse momento, nesse último dia 7 de abril, tivemos Dia do Jornalista, trouxemos aqui um grande profissional representando, uma aula maravilhosa, uma dissertação aqui sobre ética, postura dos jornalistas e de todos os profissionais que trabalham no meio de comunicação. Professor Ricardo, quarto bloco, vamos já para as considerações finais. Está gostando tanto da conversa. Mas eu não poderia deixar de que o senhor saísse daqui sem eu refletir um pouquinho. O nosso então presidente, está gostando tanto da conversa. Desde a época de deputado, teve alguns problemas com a mídia. E ele não é muito avesso a alguns empresas ou veículos de comunicação. Sim. Chega até a restringir, muitas vezes, perguntas de jornalistas de veículo A, veículo B. Como se houver uma atitude de um presidente da República ou qualquer outro parlamentar ou ministro restringindo a liberdade de pergunta de um colega seu? Eu vejo com perplexidade, né? Assim, porque se a pessoa se torna presidente da República, deputado, senador, governador, você tem a obrigação de na hora que vai fazer uma entrevista coletiva, não estar escolhendo veículo para dar entrevista. Eu acho que o presidente ele tem a obrigação, independente de ser o presidente Bolsonaro ou qualquer outra, tem a obrigação de responder as perguntas, né? De acabar com essa história de que está sendo perseguido por veículo A, veículo B. Não, isso não existe. Ele na hora que ele foi para a função de presidente da República, ele se candidatou, ele tem que estar exposto a essas situações. Ele não pode achar que pode simplesmente ficar se comunicando com as pessoas só pelas redes sociais, muitas vezes metendo os pés pelas mãos, o que é grave, assim, porque não é mais o candidato, né? Passou a eleição, agora é um presidente, representa o país, deveria representar todos os brasileiros, nos representa no plano internacional, né? Então isso é muito grave, você não querer dar as entrevistas ou não querer responder as perguntas e achar que vai continuar se comunicando com as pessoas. Porque o presidente Trump faz nos Estados Unidos. Bom, o presidente Trump tem uma outra realidade, não vou comentar aqui, mas nós aqui precisamos realmente que se corrija, a equipe dele corrija essa questão, porque é uma distorção muito grande do plano democrático, né? O presidente ele tem que se comunicar com sua população, né? O presidente ele tem que dar entrevista, ele não pode ser avesso a entrevistas, porque a população quer ouvir o que ele tem a dizer e ele não é mais candidato, agora ele é presidente da República, ele tem responsabilidades e ele precisa assumir o seu papel, considerando que ele precisa se comunicar através dos meios de comunicação também, porque ele não pode ficar só no Twitter dele, porque isso inclusive causa muitos riscos ao país. Muito bem. Professor, dentro das novas tecnologias, mídias sociais, a gente percebe que hoje qualquer pessoa, um celular conectado na internet, ele se acha um youtuber, se acha um blogueiro. Como se houver uma profissão tão nobre como jornalista diante desses novos recursos tecnológicos e qual o futuro do jornalismo em face dessas mídias sociais?
Bom, o jornalismo eu tenho dito isso em sala de aula, tenho conversado isso com os colegas na UERN e em outras universidades por onde eu ando. O jornalismo ele está em constante transformação, né? Como a gente falou lá no começo da nossa conversa, né? É preciso nós estarmos atentos a essas transformações. Por quê? Porque é muito fácil atrair a atenção das pessoas, tirar a atenção das pessoas. Por exemplo, a TV tem perdido muita audiência, a TV aberta, né? Justamente porque nós disputamos, né, o jornalismo dessa TV aberta, do rádio, né, da própria internet, disputa muita atenção com esses outros atores que surgiram, os youtubers, né? E claro, existem youtubers e youtubers, porque existem aqueles, inclusive existem jornalistas que são youtubers, né? E que fazem o trabalho com muito profissionalismo, né? Existem jornalistas que têm seus blogs, seus canais, então é muito importante, principalmente, uma educação midiática, né, para que a população possa realmente diferenciar um trabalho sério de um trabalho, seja ele na mídia convencional ou seja ele nas novas mídias, porque existe muito trabalho sério nas novas mídias, mas isso é preciso ter educação midiática e perceber, olhe o que você está lendo, tem data aquilo ali, às vezes você abre um blog, não tem nem data no blog, então como é que eu vou fazer uma relação temporal daquilo ali? Ou então tem assim, deputado aprova, eu sei logo que é fake news, né? Deputado aprova projeto, não sei o que, bota um título bem bombástico, né? Aí você vai ler, cadê o deputado? Não tem o nome do deputado. Então aquilo é claramente uma fake news, porque senão teria o nome do deputado. E uma vez, eu como vejo muito TV Câmara, TV Senado também, eu conheço mais ou menos os deputados e senadores assim, pelo nome, boa parte deles, são 513, mas eu conheço bastante. E uma vez eu vi um deputado, assim, engraçado, eu nunca vi isso aqui, pois eu abri o site da Câmara, o deputado não existia, né? Era uma fake news. Então assim, as mídias, né, as sociais, nós temos esse desafio de estarmos atentos, estarmos evoluindo do ponto de vista do jornalismo dentro dessas mídias, porém a população precisa estar mais educada do ponto de vista midiático para diferenciar o que é um bom material, né, um bom material construído, produzido com preceitos éticos, estéticos e técnicos, como a gente sempre bate nessa tecla, e daquilo que é lixo mesmo, é lixo informacional, né? Existe isso mesmo, de aquilo não servir para nada do ponto de vista da informação. Mas nós temos que ter consciência, voltando, acho que para o centro da tua pergunta, de que há uma concorrência hoje entre o conteúdo do jornalismo convencional, né, e essas, digamos, novas opções que atraem a atenção de muita gente, porque é mais imediato, porque é mais sensacionalista, porque atrai mais atenção por um motivo ou outro, né? Professor, grande parte desses novos atores, youtubers, dentre eles crescem em cima da ideia de demonizar a grande mídia. Sim. Taxando de tendenciosa. Como o senhor vê esse tipo de postura desses novos atores? Na verdade, a grande mídia, claro, há interesse em tudo, né? Assim, do ponto de vista econômico, político, os interesses estão presentes, né? Eu costumo dizer que não há inocentes nesse jogo, né? Na verdade, a grande mídia, ela colhe muito do que plantou também, né? Porque o que acontece, durante muito tempo cerceou, né, a fala de outros grupos sociais, cerceou a fala de outros grupos políticos, no sentido que, não, agora é democrata. Não, mas é aquilo que eu falei na primeira pergunta. A linha editorial dos veículos cerceia a participação de determinados segmentos sociais, de determinados grupos sociais dentro dessa mídia. Então, a rejeição que se cria essa mídia, muito dessa rejeição vem desse comportamento que a mídia teve nas últimas décadas. Só que ela nunca imaginou que talvez viesse uma onda tão avassaladora que pudesse colocá-la em xeque, né? Que pudesse colocá-la em questionamento da maneira como ela está sendo questionada hoje. Claro que dessas pessoas que criticam a grande mídia, tem muita gente mal intencionada também, né? Que se estivesse lá no lugar dela, faria a mesma coisa ou pior, né? Mas muito dessa fragilidade que a grande mídia teve, desses ataques que ela sofre hoje, deve-se ao seu próprio comportamento excludente, né? A gente trata muito disso dentro das nossas pesquisas, tratamento excludente de determinados grupos, de não permitir, da manipulação da informação, né? Mas eu volto a dizer, não estou dizendo com isso que a grande mídia é a vilã, né? E esses que questionam são os mocinhos. Não, porque muitos desses que questionam sem realmente ter motivos, digamos assim, louváveis, né? São motivos muito questionáveis, né? Muito bem. Professor Ricardo Silveira, em nome de toda a equipe, da TV AD Mossoró, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado. O senhor foi muito firme, muito claro, muito objetivo em seus posicionamentos.
com uma base incrível, com muita propriedade em todas as suas colocações. Eu fico feliz de saber que os nossos comunicadores aqui da UERN, sendo formados, trabalhados, tem pessoas tão competentes como Vossa Excelência à frente do Departamento de Comunicação Social. Desde já, o meu agradecimento, reitero, e fique à vontade, interagir com o pessoal de casa. Pode ser que tenha alguém ou do ensino médio pensando em ser um jornalista, trabalhar com rádio ou mesmo com a internet, e eu acredito que a sua palavra vai ser muito importante. Nazil, eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Para mim é um grande prazer estar aqui na TV AD, né? Aproveito para falar dos nossos cursos rapidamente aqui. Nós convidamos aos telespectadores que tenham interesse em cursar comunicação, seus filhos, seus sobrinhos, alguém da família, algum amigo, alguma amiga. Nós temos hoje 3 cursos na universidade. Nós tínhamos um curso de comunicação, temos ainda, porque ele está em processo de extinção, mas é um curso de comunicação social com 3 habilitações: jornalismo, publicidade e radialismo. Mas essas habilitações, eu digo que eles estão sendo extintos, mas não é que vão desaparecer, porque foram criados novos bacharelados independentes, sem tronco comum. Não vai ser mais a habilitação do curso de comunicação. Temos hoje o bacharelado de jornalismo funcionando à tarde, o bacharelado em publicidade e propaganda funcionando pela manhã, e a partir agora de 2019.2 teremos o bacharelado em rádio, TV e internet, que vai substituir a habilitação de radialismo. Então convido a todos e todas os moçoroenses e também pessoas de outras cidades, porque nós temos alunos de Governador de Sé, de Caraúbas, de Apodi, enfim, da cidade até do Ceará, de Capuí, de Aracati, a gente recebe alunos. Então para nós é um prazer tê-las lá. Então cheguem, venham conhecer o nosso curso. Se quiserem conhecer lá o nosso espaço, são todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço a participação aqui. Professor Ricardo, eu falei pessoas de ensino médio, mas também pode ser pessoas de outras áreas. Eu sou advogado, por exemplo. Você seja muito bem-vindo. Estou apresentador. Fiquei muito interessado nesse último curso que o senhor falou, de rádio, TV e internet. Já selecionamos alunos agora no último SISU, já vão entrar agora em 2019.2. Então, no próximo SISU haverão novas vagas. Seja muito bem-vindo, você e qualquer outra pessoa que tenha interesse. Muito bem. Então, como a gente falou desde o início, a gente está aqui em alusão ao Dia do Jornalista, dia 7 de abril. Quando eu estiver apertando sua mão, professor Ricardo, estarei saudando todos esses excelentes profissionais que muitas vezes acordam cedo ou mesmo nem dormem para tentar trabalhar uma matéria, trabalhar o seu artigo de qualidade, trazendo o melhor para a população, que é a verdade e princípios e valores que venham a nortear ela de maneira positiva, sempre pensando na democracia, na justiça, e então valores tão caros para a sociedade. Professor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. E você de casa, permaneça com a programação da TV AD Mossoró. Nós temos eventos, temos os cultos, mas sempre aos sábados, com represa segunda-feira, nós temos o Dinâmica do Direito, trazendo matérias de qualidade de cunho jornalístico, jurídico e também de interesse social. Então, até o próximo momento, mais um Dinâmico Direito. Que Deus abençoe a todos.